Esse episódio 6 de Mushoku Tensei veio daquele jeito que a gente gosta. Não teve aquela pancadaria absurda o episódio inteiro. Não teve uma batalha gigantesca. Mas teve uma coisa, talvez ainda mais perigosa. O Deus tendo que conversar sobre os próprios sentimentos. E quando esse homem começa a mexer no coração, meus amigos, pode preparar o capacete porque vem confusão. E hoje a gente vai falar de tudo o que aconteceu nesse episódio. Principalmente do reencontro com a Sarah, da relação do Rudy com a Sylph e a Roxy, e claro, da volta da Ares. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora conversar sobre esse episódio. Logo de cara, uma das coisas que mais chama atenção é o retorno da Sarah. E olha, quem acompanha Mushoku Tensei sabe que a história dos dois não terminou exatamente da melhor maneira. Depois de tudo que aconteceu entre eles, reencontrar a Sarah pode facilmente virar mais uma crise na vida do nosso querido Rudeus. Só que dessa vez a situação é diferente. O Rudy não é mais aquele cara completamente quebrado emocionalmente que a gente conheceu anteriormente. Ele amadureceu. E isso fica muito evidente nessa conversa. Ao invés de simplesmente fugir da situação ou ficar remoendo o passado, ele consegue conversar com a Sarah e colocar as coisas para fora, lá ele. Eu gostei bastante disso porque mostra uma coisa importante. O Deus está aprendendo a lidar com o próprio passado. Nem tudo precisa terminar em ódio, nem todo relacionamento que dá errado precisa virar uma guerra, e às vezes a pessoa simplesmente faz parte da sua vida. Você sofreu, ela sofreu, e cada um segue seu caminho. E esse episódio trabalha exatamente essa ideia. E aqui está uma das coisas que eu mais gostei no episódio. Muita gente olha para o Rudeus apenas como aquele protagonista tarado, esquisito e cheio de problema. E sim, o homem continua sendo o Rudeus. Não vamos fingir que ele virou um santo. Mas existe uma diferença enorme entre o Rudy do começo da história e o Rudy que estamos vendo agora. O cara passou por situações que destruíram emocionalmente muita gente. Perdeu pessoas importantes, passou por traumas, teve problemas psicológicos e mesmo assim continuou tentando reconstruir a própria vida. Agora ele tem uma família, tem responsabilidade, tem pessoas que dependem dele e isso mudou completamente a maneira como ele encara os problemas. E aí chegamos em uma das partes mais interessantes do episódio. O Deus conversa com Sylph e Roxy sobre relacionamentos. E aqui temos uma situação que, em qualquer outro anime, provavelmente seria motivo para umas 3 temporadas de drama. Mas em Mushoku Tensei, o negócio é ainda mais complicado. Rudy explica o tipo de pessoa que considera realmente especial para ele. E a ideia é basicamente, quem esteve ao lado dele quando ele estava no fundo do poço. Isso faz muito sentido quando a gente olha para a história dele, porque tanto a Sylph quanto a Roxy tiveram papéis fundamentais na recuperação do Rudeus. A Roxy foi uma das primeiras pessoas que mostrou para ele que ele ainda podia seguir em frente. E a Sylph também teve um papel gigantesco na vida dele. Então, não é simplesmente, o Rudy gosta das duas mulheres, porque sim, existe toda uma história por trás dessas relações. E o episódio deixa isso bem claro. E aqui, meus amigos, a casa caiu. Porque quando você pensa que o episódio está terminando tranquilamente, Mushoku Tensei vai lá e mete Ares. E não é simplesmente uma aparição aleatória. A gente vê o quanto a Ares evoluiu desde que deixou o Rudeus. Aquela garota impossível que resolvia tudo na espada agora está em outro nível. Ela está treinando intensamente e avançando no caminho da espada. E o episódio mostra que ela alcançou o nível de Sword King, ou Rei da Espada. Ou seja, enquanto o Rudy estava construindo uma família e tentando colocar a vida em ordem, a Ares estava lá, treinando igual uma desgraçada. Agora vem a parte que realmente interessa. Depois de toda a conversa sobre relacionamentos, o Deus acaba percebendo que ainda possui sentimentos pela Ares. E isso é muito importante, porque ela passou muito tempo acreditando que a Ares simplesmente abandonou ele. Só que a realidade é bem mais complicada. A Ares saiu para treinar porque acreditava que precisava ficar mais forte. Ela queria poder proteger o Rudeus, só que naquele momento o Rudy não entendeu dessa maneira. E foi justamente esse mal entendido que deixou uma ferida enorme nele. Agora, anos depois, ele começa a perceber que talvez aquela história não tenha terminado. E é aí que o episódio fica interessante. Porque Sylph e Roxy já fazem parte da vida dele. Rudy construiu uma família, mas a Ares continua sendo uma pessoa extremamente importante para ele. Então fica aquela pergunta. Como é que essa mulher vai entrar novamente na vida do Rudeus? Porque, meus amigos, se vocês acham que vai ser simples, vocês não conhecem Mushoku Tensei. Na minha opinião, o episódio 6 não foi simplesmente um episódio sobre a Sarah ou sobre a Ares. Ele foi um episódio sobre o passado do Rudeus. O passado está literalmente voltando para bater na porta. Sarah representa uma parte da vida que ele conseguiu superar. Sylph e Roxy representam um presente. E Ares representa uma história que aparentemente ainda não terminou. Isso deixa o futuro da temporada muito interessante, porque o Rudeus finalmente conseguiu construir uma vida relativamente estável. Só que o mundo de Mushoku Tensei nunca deixa esse homem viver tranquilo por muito tempo. Quando ele consegue organizar uma coisa, o roteiro vai lá e joga outras 5 em cima.
Depois desse episódio, eu estou muito curioso para saber como a história da Aerys vai continuar, principalmente porque ela não é mais a mesma personagem de antes. Ela treinou durante anos, está muito mais forte e agora possui experiência suficiente para não ser simplesmente aquela Aerys explosiva que conhecemos no começo. Enquanto isso, o Rudeus também mudou. Então, o reencontro dos dois pode ser completamente diferente de tudo que a gente viu anteriormente. E sinceramente, eu quero ver essa bomba explodir. Porque quando Rudeus e Aerys finalmente ficarem frente a frente novamente, meu amigo, vai ter conversa, vai ter sentimento, vai ter confusão e provavelmente vai ter alguém puxando uma espada. No final das contas, eu gostei bastante desse episódio. Talvez não seja o episódio mais cheio de ação da temporada, mas ele é importante para desenvolver o Rudeus como personagem e mostrar que ele realmente está amadurecendo. O reencontro com Sarah fecha uma ferida antiga. A conversa com Sif e Rox mostra o quanto essas duas são importantes para ele. E a aparição da Aerys? Bom, a Aerys voltou. E agora a pergunta que fica é: será que Rudeus vai conseguir manter essa vida tranquila que construiu? Ou a chegada da Aerys vai virar a família Greyrat de cabeça para baixo? Comenta aí embaixo o que você achou do episódio 6 e principalmente, você acha que a Aerys ainda deveria ficar com o Rudeus? Quero saber a opinião de vocês. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui a gente fala de anime na resenha, sem ficar enrolando. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. E me ajude a bater a metinha de 10 mil inscritos. Valeu.